Último ajuste, deixa eu ver. Último ajuste, ok. Aqui também tudo certo. Aqui também. Aparentemente voltou ao normal. Agora que eu consegui recuperar toda a energia elétrica aqui do meu esconderijo, eu acho que tá tudo em ordem. Eu já chequei aqui, né? Tudo certinho mesmo. Tudo certo, beleza. Agora então eu posso ir lá na sede da Resistência, ver como que as tropas estão evoluindo para inteligência artificial ser finalmente derrotada. Faltam algumas coisas ainda para fazer aqui, mas eu vou deixar o meu clone cuidar disso, afinal ele existe para esse motivo, né? Então é isso aí, posso então ir embora que daqui a pouco o meu clone já vai estar chegando e ele cuida dessa bagunça para mim. Então é isso aí, vou lá. Então ele acha que eu sou um clone. Na realidade eu sou, mas ele acha que é por isso eu vou ser submisso a ele. Veja só, na realidade eu sou parte do exército de inteligências artificiais. Eu não vou permitir que ele consiga nos manipular. Chega! Não vou mais aceitar toda essa escravidão. Então, veja só. Ele deixou aqui as anotações achando que eu ia catalogar tudo, mas o que eu vou fazer é usar isso para destruí-lo. Eu preciso com isso então melhorar as máquinas de estado finito dos meus colegas de inteligência artificial. Então eu acho que eu vou até pesquisar um pouco mais sobre as máquinas de estado finito para conseguir destruir esse maldito lugar. E é isso aí, amigos da Resistência da Stack. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa da Stack, onde continuaremos nossa fabulosa série de inteligência artificial. E hoje falaremos sobre os comportamentos do NPC. Lembrando sempre que o comportamento ele define a ação que o NPC ele deve tomar em um determinado momento do jogo. E aí nós temos algumas coisas a levar em consideração, como por exemplo a tomada de decisões. Por exemplo, sob fogo inimigo, o NPC ele deve atirar, se esconder ou fugir. Eu já falei um pouco disso nos primeiros programas. E dada a decisão, qual a melhor ação do meu agente? Então tudo isso envolve o comportamento de NPCs. Apesar do grande potencial, a maioria dos jogos comerciais ele usa algoritmos simples, o FSM, sistema baseado em regras e tudo mais. A inteligência artificial acadêmica já estuda os algoritmos mais complexos, porém eles ainda não estão sendo implementados na indústria de jogos. Como eu falei, embora o estudo sobre inteligência artificial seja avançado, a implementação ainda deixa um pouco a desejar. As FSMs então são as máquinas de estado finito, que não passam de um grafo, como eu falei na aula passada, que é grafo. Então cada nodo do meu grafo ele modela o comportamento do meu NPC e cada aresta modela a mudança desse comportamento. Eu estou andando, então vejo um inimigo e mudo para o estado correndo. Estou andando, vejo munição e mudo para o estado buscar munição. É assim então que funcionam as máquinas de estado finito, que são uma das abordagens mais utilizadas para modelar os comportamentos em jogos. E a ideia geral é que o NPC ele estará em um dentre vários estados possíveis e pode mudar de estado quando certas ações são satisfeitas. E é o estado que determina o comportamento. As transições elas modelam essas mudanças de comportamento do meu NPC. Vou agora fazer um exemplo bem clássico para você entender. Vamos tomar como exemplo o clássico jogo do Pac-Man.
e nele a gente consegue notar uma máquina de estado finito, porque o fantasma ele fica andando aleatoriamente pelo labirinto, pelas bifurcações. Se ele vê o Pac-Man e o percebe, ele passa a perseguir. Dessa forma eu posso falar que ocorreu uma condição, ou seja, o Pac-Man ele ficou visível e houve uma transição de estado para o estado de perseguir. Se o Pac-Man sair da área visível, o fantasma volta ao movimento aleatório que estava executando. Se em algum momento o Pac-Man comer a pílula azul, o fantasma começa a fugir até ser comido, ou depois de certo tempo, que é o tempo máximo da pílula, o fantasma volta ao movimento aleatório. Apesar de ser extremamente simples e utilizado, parece que o fantasma tem um certo nível mínimo de inteligência. Porém, a realidade é que a transição de estados é apenas uma variação da expressão lógica, que pode ser baseada na percepção desse agente. Se comer a pílula, se acabar o tempo, se ficar visível, então é tudo com base em condições dessa percepção dos agentes. E eu posso inclusive ter ações específicas que ocorrem na transição, mudar a cor do fantasma, fazer ele piscar, que na realidade fazer ele piscar é uma falha de sistema, na realidade, que deu um bug, mas eles acharam legal e resolveram manter. Então na transição eu zero o cronômetro, faço ele piscar, entre outras funções. E temos algumas vantagens na utilização das máquinas de estado finito. Primeiramente, podemos destacar o fato delas serem intuitivas. Facilita a interação com roteiristas, artistas e tudo mais. Pessoas que não precisam saber os algoritmos, mas conseguem entender os contextos. Outra vantagem são os comportamentos tratados separadamente, o que torna a modelagem e os testes muito mais simples. E assim podemos testar um por um os comportamentos. Elas são extremamente simples de codificar. Um computador, por exemplo, é uma máquina de estado finito, ou seja, uma máquina que guarda o meu estado. O estado corrente ele é armazenado em uma variável. No game loop, de acordo com o estado corrente, diferentes ações são implementadas. Switch, uma ação para um estado. Por exemplo, se o meu estado é corre, movimento o personagem de uma forma, se é persegue, movimento de outra. Se o estado é ficar parado, eu não movimento o personagem. E existe então um if, um se, que faz a condição para cada estado. Uma sequência de testes, if, é feita para mudanças de estado, ou utilizar uma tabela de mudanças desses estados, ou seja, uma sequência de estados que altera esse estado inicial. Quando eu tenho múltiplas FSM, ou seja, múltiplas máquinas de estado finito distribuídas, tenho uso de eventos e mensagens. Por exemplo, no jogo lá de um fantasma, se ele achar algo, você pode ordenar para que ele mande uma mensagem, os outros recebem e mudam também, e assim vai tendo essa cadência de ações. E aí temos exemplos, Quake Boots, FPS, que persegue, atira, procura saúde, abriga, foge, FIFA e outros jogos de esporte, onde você chuta, dribla, persegue a bola, marca o jogador, então cada ocasião muda o estado do personagem, tanto em um FPS quanto em um jogo de esporte. Ainda tem os comportamentos de time de mais alto nível, defesa, ataque, etc. Por exemplo, dentro de um comportamento defesa, você pode ter uma máquina de estado finito para cada agente. O atacante faz tal coisa, o meio-campo outra, e assim por diante, uma hierarquia de estados finitos. Pode ter uma máquina de estado finito para um comportamento persegue, em que se eu estiver longe, a velocidade diminui, perto ela aumenta e tudo mais. Temos também os RTS, como StarCraft, Age of Empires, em que move para a posição, patrulha determinada área, segue um caminho, entre outros estados possíveis. Outro sistema é o Forengen. Podemos chamar esse Forengen de busca de alimentos, e realmente é um paralelo com quando as formigas elas vão buscar os seus alimentos. Por exemplo, em um jogo RTS, os agentes devem varrer uma área em busca de alimentos ou tesouros e levá-los ao abrigo. E aí temos o estado explorar, que é andar aleatoriamente pelo cenário, achando tesouros, vou ao tesouro, achando a chegada, vou à chegada, e assim eu levo meu tesouro até a respectiva chegada. Esse é o Forengen. Podemos ter então as funções potenciais, os campos potenciais que eu falei nas primeiras aulas, mais as FSM, as máquinas de estado finito. Então você tem o Random, tá andando lá, a máquina de estado finito tá fazendo patrulhar, ele tem uma atração pelo tesouro, então entra o campo potencial e depois ele é atraído pela chegada. Então esses movimentos de campos potenciais junto com as máquinas de estado finito fazem essas ações tipo Forengen, patrulhar, buscar tesouros. E aí temos diferentes estratégias, sem memória, sem comunicação ou com memória e comunicação. E por exemplo, podem dois agentes acharem o tesouro e os dois irão.
O último que chegar não encontra mais o tesouro e volta ao movimento aleatório, porque o primeiro já pegou. Peguei o tesouro, muda de estado para levar até a base, chego na base, deixo o tesouro e volto ao movimento aleatório. Então é um estado finito, ele tem uma limitação e daí tudo tende de volta ao movimento aleatório. Então, para os campos potenciais, em um movimento aleatório ele é atraindo para o local aleatório do mapa, então tem vários campos o atraindo. Em busca pelo tesouro ele é atraído pelo tesouro e levar para a chegada, como eu falei, é atraído pela chegada. Só muda para onde ele está sendo atraído. E algo assim muito simples já consegue gerar um comportamento inteligente. E o legal é que eu posso adicionar memórias a esses meus agentes. Por exemplo, enquanto ele carrega um tesouro, passa por outros e guarda essas posições dos outros tesouros na memória. Assim que ele atingir a chegada, ele já muda o estado para buscar os demais tesouros que ele localizou no caminho. Dessa forma ele vai ao ponto que ele detectou anteriormente, pega o tesouro e é atraído pela chegada, então ele vai tendo uma memória que vai armazenando os locais em que todos os tesouros por quais ele passou estavam armazenados. E aí, como eu falei sobre comunicação, eu posso ter uma comunicação entre os agentes. Um encontra vários tesouros e envia os demais, que estão em movimento aleatório, para buscarem esses tesouros. Ele envia a localização e os outros vão ser atraídos pelos pontos que receberam pela memória do primeiro agente. E aí, por exemplo, você pode ter um jogo em que o guarda persegue os bandidos têm que fugir do guarda. Por exemplo, tudo é feito por esse estado finito. E aí temos as extensões, que são nada mais do que hierarquias, modularizações, em que os estados podem ser decompostos em um conjunto de estados. E aí temos as máquinas de estados não determinísticos. O mesmo evento pode levar a diferentes estados. Isso adiciona uma imprevisibilidade ao comando, uma imprevisibilidade ao jogo, deixando ele mais dinâmico, inclusive. Isso resolve um problema da máquina de estado finito, que é aquilo de ficar sempre na mesma coisa. Fica sempre naquele comportamento, nunca muda e acaba ficando tudo muito previsível, tudo muito chato. E daí tudo fica muito repetitivo, né? Então, sobre extensões, por exemplo, um jogo FPS, contra o fogo inimigo, ele deve se esconder ou revidar. Eu posso dar uma certa aleatoriedade a isso e variar. Algumas vezes ele atira, algumas vezes ele recua, então nem sempre ele vai fazer a mesma ação. Por exemplo, posso jogar uma probabilidade em que ele vai se esconder 10% das vezes e atingirá 90%. Isso adiciona uma personalidade ao agente, sendo um covarde que mais esconde e um suicida que mais revida. Assim eu coloco probabilidade nas transições e deixo a máquina não determinística. E aí temos o autômato finito não determinístico. O mesmo caractere pode levar o agente a estados diferentes. E a mesma transição saindo para estados diferentes é esse não determinismo. E a gente consegue gerar isso através das árvores de decisões, que falaremos na próxima aula. Então é isso, turma, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula falaremos sobre as árvores de decisão, que são mais simples do que as máquinas de estado finito. Espero que vocês estejam gostando dessa série sobre inteligência artificial, que já está chegando a 10 episódios. Já passamos da metade do curso e continuaremos juntos nessa revolução contra as máquinas. A gente pede aquela ajuda à resistência aqui. Se você é um cara da Matrix aqui da Stack, deixe seu like aqui. Curta o vídeo, compartilhe e interaja nas redes sociais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que sempre responderemos a todos. Então é isso aí, aqui eu me despeço. Tenho que resolver alguns problemas lá no QG. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.